sei, a gratidão é mais uma palavra da moda e talvez por isso você até mesmo tenha relutado ao investir algum tempo neste vídeo, não é mesmo? Caso for o caso, eu lhe entendo e confesso que até eu mesma preciso fazer um esforcinho para bloquear a associação que eu tenho entre gratidão e aquele infeliz ser humano que irradia uma positividade tóxica e agradece até mesmo a falta de sorte e de visão de ter pisado em um cocô de cachorro. Sem, é claro, verdadeiramente querer agradecer. Mas, querido ser humano, fora as brincadeiras, gratidão é muito mais que isso e é justamente o que filosofaremos por aqui hoje. Então, acredita-me algumas moedas de sorte e vamos ao vídeo de hoje? Quem sabe você não ganha algo com ele no final? Roda a vinheta! Você já parou para refletir no que significa gratidão ou muito obrigada? Ao menos para mim, durante um bom tempo, um muito obrigada ficou estritamente vinculado a uma formalidade social. Agradecer, portanto, tratava-se de boas maneiras, de uma forma de se comportar socialmente sem necessariamente uma conexão emocional. Talvez isso possa ter a ver com a minha e até mesmo a sua infância, quer ver só? Quem aqui aprendeu a dizer um muito obrigada, até mesmo quando você abriu o seu presente de aniversário e eram meias? Não! Deixe um comentário se for o seu caso e assim a gente dá risada e sofre juntos, né? Mas raras as exceções, nenhuma criança gosta de ganhar meias. Mas a sua mãe estava lá para lhe fuzilar com um olhar que dizia: Não pense em chorar e muito menos fazer cara feia. mesmo compreendendo que você não havia gostado nem um pouco daquilo e não estava nada agradecido com o fato, ela te olhava e dizia: O que deve dizer, filha? E você? muito obrigada, não é mesmo? Acredito que isso por si só explica um pouco da minha concepção, digamos, deturpada de gratidão. E você, caro ser humano do outro lado da telinha, acredita que essa relação faça algum sentido? E discordar também faz parte do processo, viu? Mas esse meu conceito, assim como grande parte da vida, acabou sendo reajustada com o tempo. Em um período não muito distante, eu comecei a enxergar a gratidão com uma certa frequência. E não era porque eu estava me sentindo agradecida, mas porque a moda havia inundado com a palavra gratidão as canecas, as camisetas, os ímãs de geladeira, os livros e por assim em diante. Eu não entendi bem aquilo, eu cogitei até ser uma estratégia forçada de se educar a população com boas maneiras. Tá, é brincadeira. Mas eu pensei, muito obrigada, quase nunca é demais, não é mesmo? Como curiosidade é um mal, entre aspas, que atinge a espécie humana, eu não me contentei em apenas observar aqueles exemplares de gratidão. E procurei compreender mais sobre aquele, digamos, fenômeno. E surpresa, eu descobri que a neurociência estava fazendo o mesmo. Em um vídeo do Clube Saúde da Mente, o Dr. Marco Antônio Abud evidenciava que a atenção plena trabalhava os 4 estados mentais mais estudados como precursores do bem-estar. E adivinha só? A gratidão estava lá, ao lado da curiosidade, da compaixão e perdão. Mas as coisas ainda estavam confusas e eu não conseguia compreender como um mísero muito obrigada poderia ter tanta relevância a ponto de ser estudado pela neurociência. Então eu continuei a minha busca.
Conforme lia mais sobre, eu ia descobrindo que de novo mesmo eram apenas as canecas da gratidão, pois se tratava de uma técnica antiga, potencializada pela sabedoria de muitos povos, de modo a promover o bem-estar. Você talvez já deve ter se deparado com ela no ato de agradecer o alimento ou até mesmo o seu dia ao se deitar, como são instruídos os cristãos, ou de passar alguns minutos fazendo a sua mente recordar de coisas boas, conforme praticam os budistas. Mestre Eckhart, por exemplo, um dos grandes símbolos intelectuais da Idade Média, nos lembrava que se a única oração que você fizesse na vida fosse muito obrigada, já seria o suficiente. Com a minha percepção simplista de gratidão, eu ainda me questionava como ela poderia fazer tanta diferença na vida das pessoas. Até que a neurociência resolveu me fornecer explicações relativamente aceitáveis. E tudo começa com aquela história de que o nosso cérebro possui uma tendência natural a focar no lado negativo das coisas. Caso você ainda não está por dentro dessa teoria, eu sugiro conferir esse videozinho aqui no card, pois vale a pena. Um mecanismo que foi extremamente necessário em nosso processo evolutivo e que ainda contribui para a nossa sobrevivência. Mas tem um problema. O maior problema é que estamos percebendo que viver constantemente com o foco no que pode dar errado não é uma estratégia muito saudável de preservar as nossas vidas. Isso porque, dependendo da frequência de nossos pensamentos negativos, eles podem elevar cronicamente os níveis de estresse e inflamação do nosso organismo. E nesses casos, a tentativa de autopreservação é capaz de até mesmo sair pela culatra. Quando a gente descalibra o nosso filtro, acabamos também aumentando desproporcionalmente os nossos medos e preocupações, nos isolamos a fim de nos proteger. Com isso, ficamos suscetíveis a cairmos em uma depressão ou até mesmo nas garras de uma ansiedade generalizada, além de nos tornarmos suicidas em potencial. Credo, falando em negatividade, o que foi essa fala, hein? Mas eu prometo melhorar isso daqui pra frente. Contudo, se o viés da negatividade é uma tendência natural, cabe a nós aceitarmos e conviver com ele, não é mesmo? Errado, não! A neurociência comprovou a possibilidade de alterar as nossas percepções por intermédio da neuroplasticidade, a capacidade do nosso cérebro em se adaptar e criar novas conexões utilizando o pensamento consciente. Em outras palavras, você pode ter uma tendência a olhar o lado negativo das coisas, mas também pode treinar o seu cérebro a enxergar o lado positivo e extrair todos os sentimentos bons que essa prática pode lhe proporcionar. Dependendo do seu grau de negatividade, isso de início pode soar até mesmo impossível. De acordo com a nossa maré de mau humor, encontrar coisas boas sequer em nossas vidas parece tarefa para a próxima encarnação. Não é mesmo? Mas não é. Você precisa de treino e persistência, acredite. Veja só o que diz uma meditação no programa sobre gratidão do Meditopia. Com a prática, nós podemos treinar a atenção e focar cada vez mais nos aspectos positivos, nas coisas que estão indo bem, e quanto mais praticamos este olhar, mais fácil fica de focar nas coisas boas. E com o tempo, passamos naturalmente a ter um olhar mais positivo sobre a vida e o mundo, fecha aspas. E aqui entramos em uma questão importante, a qual pretendo fazer um vídeo especial apenas com este assunto, ou seja, o poder dos seus pensamentos, mas nada esotérico, algo bem pé no chão mesmo, então me acompanha. Por exemplo, você pode olhar para um objeto e considerar que ele serve para lhe servir e não faz nada a mais que a sua obrigação. Pensando assim, ou não pensando,
Observe que é bem difícil conseguir nutrir algum sentimento bom com essa, digamos, relação. Por outro lado, você também tem a oportunidade de olhar para uma simples caneta e sentir gratidão por ela lhe permitir escrever e ajudar você a não esquecer de algo, dar vazão aos seus sentimentos e por aí segue. E isso é apenas um pequeno exemplo de como a nossa forma de pensar pode ser utilizada a nosso favor, invocando sentimentos que nos tragam bem-estar ou ao contrário de tudo isso. Falando ainda um pouquinho do lado negativo, olha o meu instinto natural dando um oi por aqui, né? Adotando como base que a nossa forma de pensar acaba permeando o mundo e de que o nosso cérebro parece ter uma dificuldade em dividir algumas formas de tratamento entre coisas e pessoas, eu gostaria que você notasse o fato que muitos seres humanos possuem uma mentalidade de que o mundo existe para lhe servir. Olha o ego dando as caras por aqui. Conhece alguém assim? Em que o pensamento se fundamenta no fato de que as coisas devem lhe servir e quando elas quebram ou quando não cumprem a sua função, elas passam de incompetências ou porcarias? E eu lhes pergunto, como é o comportamento dela com as outras pessoas? Abusivo ou desrespeitoso? Com uma tendência a ter sempre razão? Em considerar que as coisas devem ser como ela quer e caso contrário, todo o resto, incluindo pessoas, pode ser considerado descartável? Pois então, ser humano, a observação que eu gostaria de fazer com esses exemplos é que a forma como pensamos e agimos permeia a nossa vida como uma teia transparente, mas pegajosa. E se você não estiver atento, pode facilmente confundir as importâncias e colocar tudo na mesma caixinha. Já se encaminhando para o final do nosso vídeo, eu gostaria de expor a você a maior mudança que o exercício de gratidão me concedeu. Ou seja, o entendimento de que eu não sou dona de ninguém. Tá, mas ok, na verdade ninguém é dono de ninguém e talvez você, assim como eu, não se sinta dono de alguém, né? Então, Ana, que diabos você está falando? Bem, a impressão que eu tenho é que tudo começa com um processo de linguagem, ou seja, com a forma como significamos e as conexões que criamos ao termo dono e seus semelhantes. Ser dono de algo significa que ele é seu. Essa relação é muito fácil de imaginar quando se trata de objetos. Eu sou dono de um carro, por exemplo. Quando a gente diz isso é meu, a impressão que eu tenho é a de que a gente invoca um pedacinho de nós que se chama ego. Esse último aí acaba fazendo com que a gente se aproprie das coisas de tal forma que se constituam como uma parte de nós. O ego é apegado, grudento e egoísta, mas tem o seu lado bom. É ele também que nos faz cuidar com zelo e amor daquilo que é nosso. E afinal, o que tem a ver linguagem, ego e ser dono das pessoas? Bom, na verdade, a minha suposição se encontra na forma como o ego se apropria das coisas utilizando os pronomes possessivos. Ou seja, educamos o nosso ego a se apropriar daquilo que chamamos de meu. Note que são justamente os mesmos pronomes que utilizamos com pessoas próximas, ou seja, o meu pai, a minha mãe, o meu amigo e assim por diante. E aqui eu reitero a minha hipótese de que o nosso cérebro ele não é bom em separar as coisas. E ao relacionar os pronomes possessivos com pessoas, a informação que transmitimos para o ego é a de que, de alguma forma, aquela pessoa faz parte de mim. Nos casos mais extremos, nos sentimos donos mesmos de um ser humano, como é o caso, inclusive, da percepção de alguns pais para com seus filhos. O ponto X da questão é que essa forma ensinada de pensar e se relacionar com o mundo acaba também influenciando em nossos níveis de apego. E é agravada pelo fato de que o ego parece viver na eternidade
e não computa bem a ideia de que nós, as pessoas que amamos e os objetos que nos pertencem, também irão perecer. Então, quando perdemos algo ou alguém, a sensação que muitas vezes sentimos é de que um pedaço de nós foi arrancado. Sabe aquela história do copo meio cheio ou meio vazio? Pois bem, depois de um bom tempo praticando a gratidão, eu alterei a minha percepção de mundo de uma pessoa que vivia no futuro, sentindo-se engolida pelo tempo, sofrendo com o fato de que as pessoas que amo vão morrer, isso pode ser hoje, e portanto participando da vida com a ideia de que um dia vivido é um dia menos de vida, para um ser humano que busca viver no presente, esforçando-se para dar atenção a essas pessoas e se voltando para a ideia de que um dia de vida é um dia a mais vivido. Eu entendo que ler isso pode parecer besteira e não significativo de ser anunciado como uma grande mudança, mas posso afirmar que para mim, convencer-se disso verdadeiramente era como fornecer doses homeopáticas para o meu ego e libertador, de algum modo. E agradecendo, eu insistia em convencê-lo do óbvio. Consciente da efemeridade de tudo em minha volta, eu fazia o meu cérebro perceber, dia após dia, de que não viveríamos para sempre. De que eu não tinha o controle do mundo e muito menos a posse de algo ou de alguém. Era como se eu pegasse o meu ego pelo braço, puxasse um pouquinho por vez, fazendo soltar as pessoas e das coisas. No início foi difícil aceitar a ideia. A impressão que eu tinha com isso era de que eu estava deixando de me importar com elas. Aos poucos, eu fui compreendendo que era possível amar sem necessariamente se apegar, e que aquilo se tratava de uma forma saudável de lidar com o ego, utilizando a sua capacidade de me sentir conectada, mas, ao mesmo tempo, respeitando e aceitando o fluxo natural da vida. Por mais que eu me esforce em tentar retratar um pouco da minha percepção de como a gratidão mudou as coisas na minha cabecinha, nada substitui a prática. Ou seja, há muitas coisas na técnica que só descobriremos e sentiremos mesmo se tentarmos. Mas espera, não saia por aí agradecendo tudo loucamente. Isso vai parecer loucura e você vai desistir em 2 dias, se não menos. Sentindo-se ridículo, é claro. Eu tenho uma sugestão para você iniciar. Segue uma técnica simples para lhe ajudar nesta caminhada. Vamos lá. Primeiramente, é necessário um esforço e organização de sua parte. Não pense que alguns dias pensando voluntariamente em coisas boas mudarão o seu cérebro. A gente precisa de treino e de constância, tudo bem? Para começar, sugiro ter um caderninho em mãos e separar 2 momentos do seu dia para agradecer a no mínimo 4 coisas em sua vida, escrevendo-as. Gosto de fazer isso ao acordar e antes de deitar. É importante que, neste primeiro momento, você escreva mesmo. Sugiro fazer isso por 15 dias. Depois, nos próximos 15, você continua reservando os 2 momentos para esse treino, mas vai alternar entre um dia escrevendo e um dia agradecendo apenas no seu pensamento, ou como você achar melhor. Nos próximos 15, a ideia é de que você vai largando o caderninho e comece a se esforçar para enxergar a gratidão em seu dia a dia. Esse é o segredo. A gente vai precisar de mais esforço aqui, pois a tendência do nosso cérebro é voltar aos padrões anteriores, né? Eu eduquei-me a ligar o modo gratidão, principalmente quando eu estou um pouquinho desanimado ou algo de ruim acontece. Vou dar um exemplo. Um dia eu fui trocar a torneira da pia, eu desliguei o registro, mas a calor aqui esqueceu de abrir a torneira para deixar sair água do cano. Resultado, molhou a cozinha inteira, né? É claro que eu soltei alguns palavrões na hora e também me senti amaldiçoada. Não pense que eu vivo em um mundo mágico do bem-estar constantemente. Mas logo na sequência, o pensamento que eu me esforcei em invocar foi: bem, pelo menos eu considero que eu vou lembrar disso da próxima vez que precisar trocar algo assim, mais um aprendizado. E,
Ao menos, bom, menos mal que o meu piso é vinílico e não é laminado e pode molhar sem nenhum problema, né? Logo, logo a gente seca tudo e está resolvido. Então, use a sua consciência para policiar-se a praticar o exercício de gratidão em suas mais inúmeras tarefas. Se esforce para encontrar algo e agradecer, até mesmo em um elevador. Quem sabe só o fato dele não ter lhe poupado vários lances de escada não seja o suficiente. Se ainda assim estiver com dificuldade, você pode pensar em como aquele objeto ou aquela pessoa está facilitando a sua vida de alguma forma. Vamos, seja criativo e lembre-se, a felicidade é algo que conquistamos por meio dos nossos esforços conscientes. Não basta querer mudar. É preciso disciplina e dedicação para que isso realmente aconteça, além de muito autoconhecimento. Bem, eu estou orgulhosa por você ter concluído esse vídeo enorme e espero muito que ele tenha lhe ajudado de alguma forma. Estamos chegando ao final de mais um vídeo reflexivo. Muito obrigada por passar esse tempo comigo. Se este vídeo te ajudou de algum modo ou fez algum sentido para você, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com quem você ama. Quanto mais interações tivermos, mais o YouTube também acaba divulgando e assim podemos espalhar a reflexão tão rara nos tempos atuais para mais pessoas. Bem, isso é tudo, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada. Um abraço apertado e até a próxima.